Produção, meu amigo já tá com a gente? Ele já tá aí? Caraca, velho, eu tenho tanto prazer em anunciar a participação desse cara, porque assim, é um cara que Deus trouxe aqui na minha vida através da contabilidade, se tornou um grande amigo pessoal que eu tenho. Então, eu vou anunciar aqui o nosso próximo palestrante, que vai falar com vocês sobre o quê? Sobre reforma tributária e gestão estratégica. Ele que é auditor tributário, pós-graduado em formação pericial, coordenador de MBAs, com mais de 200 turmas na temática contábil e tributária, e em mais de 60 cidades brasileiras. CEO da BSSP, Centro Educacional, do qual eu sempre falo para a galera. Eu fiz a minha pós-graduação lá, eu fiz a minha MBA lá, e é sensacional. Você tem que conhecer. O cara é fera, e eu sempre digo, é um dos maiores tributaristas do país. Senhoras e senhores, recebam, vai aparecer aqui do lado, ó, o meu grande amigo Edgar Madruga. Grande Edgar Madruga, tudo bem, meu amigo? Tudo na santa paz de Deus, meu mestre. Só 2 problemas, sabe? Você esqueceu de falar que eu sou contador de caos e tomador de café. E crítico capilar. Meu cabelo tá bem hoje? Não, você não vai puxar esse assunto aqui publicamente, não, chefe. Entenderam. Deixa pra lá. Tudo bem, Madruga? Que honra receber você aqui. Que honra ter a BSSP como nosso parceiro aqui no Descomplica, tá? Descomplica que essa edição é feita pela Contimatic Fênix, patrocinado pela Sky One Tecnologia e tem o apoio da BSSP Centro Educacional, que eu sou fã e sou aluno, não é verdade? Oi, irmão, obrigado sempre pela sua generosa palavra, feliz com a oportunidade da gente estar aqui, né, pitaqueando, falando desse universo tributário e dessas oportunidades tributárias, acima de tudo, que eu acredito fielmente, né, que elas existam, a despeito dessas emoções que viveremos. Então, eu só tenho que agradecer, velho. Tem aqui que arrumar confusão, falar mal da vida dos outros, né, para ver o que vai, né, acontecer, né? Eu não quero tomar muito tempo também da sua palestra, deixa eu só avisar a galera o seguinte, mesmo esquema, tá, pessoal? O Edgar Madruga vai apresentar o material dele, vocês vão poder fazer o download, no final a gente coloca aqui o link para vocês, tá bom? E a gente separou 20 minutos da apresentação do Edgar Madruga para você fazer as suas perguntas e respostas. Então, teve algum ponto ali que você ficou com dúvida, quer perguntar, anota e no final a gente passa para o Madruga responder. Show? E agora vocês vão ter uma palestra que é show demais. Sou fã desse cara. Bora, Madruga. Quer compartilhar a sua tela? Bora. Então vamos lá. Jogou? Calma que eu tô indo. Eu sou um cara complicado, velho. Tá compartilhando. Tá aqui a apresentação. E aí? Estamos bem? Show. A minha criança aí, não? Não chegou ainda não, Madruga. Uai. Deixa eu voltar aqui então, uai. Deixa eu tentar entender. Eu já sei. Agora foi. Agora foi com todos os sentidos. Boa. Estamos compartilhando a tela aqui para a galera ver. Boa. Reforma tributária e gestão estratégica com Edgar Madruga. Só clica aqui embaixo, Madruga, no ocultar, tá vendo? Que aí fica a tela cheia para a galera. Show? Tá pronto assim? Tô bonito assim, não? Oi? Tô bonito assim, então? Isso é show, né, cara? Você é meu amigo Edgar Madruga. Sigam o Edgar Madruga nas redes sociais. Tem o link aí, tem o link no chat para você seguir ele ali no Instagram, tá bom? Segue também a BSSP Centro Educacional. E eu volto daqui a pouquinho, tá bom, Madruga? Fiquem com Edgar Madruga e Reforma Tributária e Gestão Estratégica. Muito obrigado, meu amigo! Vamos lá. Cara, será que essa reforma tributária se fala tanto? Agora é o brinquedo da moda, é a arte que se fala,
Será que a gente está vivendo um problema ou uma oportunidade? Será que viveremos, né, uma guerra titânica ou uma monstruosa oportunidade? Por que eu falo muito isso, sabe? Porque eu provoco muito isso. Eu não estou dizendo que a reforma tributária é algo simples, que é algo fácil, mas viveremos uma transição longa, chata. Já a partir do dia 5 de janeiro de 2026, portanto, menos de 3 meses, já seremos obrigados a destacar IBS e CBS. Ah, professor, a alíquota é pequena. Sim, mas o problema não é a alíquota, é quando destacar, que é, na verdade, quando é o fato gerador e quando é o momento desse fato gerador. Por que eu estou afirmando isso? Porque o ICMS tem os fatos geradores dele. O ISSQN tem os fatos geradores dele. Quem disse que IBS e CBS são os mesmos fatos geradores? Então, pode acontecer que seja coincidente, os dois, então você destaca ISSQN e IBS e CBS, ou pode acontecer que seja só fato gerador de IBS e CBS. E você está pronto para emitir essa nota só de IBS e CBS? Vou começar logo, meu querido Maurício, e quem está nos assistindo, arrumando uma confusão. Um dos fatos geradores novos é o IBS e o CBS incide sobre juros e correção monetária. Vamos dar um exemplo aqui muito direto. Você vai emitir uma nota fiscal, uma venda, e você emite um boleto. Seu cliente paga em atraso. Perfeito? Você sabia que você tem que emitir uma nota fiscal sobre essa multa e juros? Oi? 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 É isso mesmo. Você terá que emitir uma nota da multa e dos juros. Este é um ponto que, por exemplo, que dia você tem que começar a fazer isso? 5 de janeiro. 5 de janeiro de 2026. Menos de 3 meses pela frente. Vou perguntar de novo, meus queridos. Eu estou aqui ajeitando, né? Para a gente estar pronto aqui. Eu estava fazendo um negocinho aqui. Eu pergunto de novo para você, tá? É que eu estava querendo olhar pelo YouTube e ver vocês também aqui tudo direitinho, tá? Como assim? Olha, aqui já chegou essa interação. Fato gerador, tá lá na Lei Complementar 100, aprovado. Para vocês entenderem quão é importante a gente estudar. Não, a reforma é para depois. Eu só vou estudar quando ela estiver... Quantas vezes eu ouço isso? Só quando ela estiver pronta. Quando ela lá na frente, tá bom. Então, dia 5 de janeiro você tem que emitir, senão você vai ter que pagar 1%. Se você não emitir a nota, é exatamente a obrigação acessória. Inicialmente, tá? Se fala que vai ficar só nos testes, mas de fato. A resposta, que eu já vou adiantando, até Gargantini, é por evento, é fato gerador. É por fato gerador. Não é final do mês. Então você tem que estar com o seu sistema, tá entendendo? Pronto para essa realidade. Ou você tem que estar, na verdade, integrado. Não é a Contimatic. Vocês têm que estar integrado com isso. E, gente, desculpa aqui, eu já estou me metendo aqui. É muito fácil a gente culpar as entidades de classe. Eu discordo, me perdoem. Isso foi aprovado pelo governo, por todos os nossos governantes. É uma lei complementar que foi amplamente discutida. Fato gerador, ela foi amplamente discutida. Então, não é uma entidade, isso é uma decisão de governo.
As entidades se manifestaram, inclusive, em sua participação. Boa pergunta, vai poder tomar crédito disso, tá? Aí que vem a parte divertida, qual é o CFOP? Não há que se falar de CFOP para IBS e CPS. É uma nota de débito, que ela é diferente, está na nota técnica da nota fiscal eletrônica nova, isso é uma nota de débito, ela é bem diferente das notas normais. Então eu já arrumei logo, viu, meu querido Maurício, uma confusão de primeira linha, hein? Já cheguei aqui no primeiro slide e já arrumei a guerra. Olha aí, ó. Já botaram o sistema, já botaram o governo, já botaram. O couro comeu. E aí, quem vai ganhar? O azulzinho ou o vermelhinho? A força esteja com vocês, irmão. A gente precisa estudar a reforma tributária, se preparar para a reforma tributária. Por que também? Eu enxergo, por outro lado, um oceano de oportunidades. Nós vamos viver a área tributária uma década de ouro, onde nunca deixou-se de se ganhar dinheiro como talvez nos últimos 20 anos. Mas vai exigir brutalmente capacidade técnica, se vender uma atividade muito fortemente em relação a isso. Ai, Madruga, o recolhimento, não sei o que desse 1%. Vamos lá. Nós temos uma regra quando estiver toda efetiva, e aí tem os splits quando funcionar, e você tem as regras que serão feitas na apuração. Na questão agora do 1%, você tem prazo para pagar. Já adianto. Gente, está tudo isso dentro das regras publicadas. Eu não estou inventando nada, hein? Eu não estou inventando. É como se paga os 1% disso. Inclusive, é 1% do valor dessas multas, tá? Só para lembrar qual é a alíquota. A alíquota definida é 1%. 0,9 de IBS, 0,1 de... Não, 0,9 de CBS, perdoe, me corrigindo, e 0,1 de IBS. Tá? Sim, a base de teste, mas tem que recolher 1%. Você só não recolhe se você cumprir a obrigação acessória, meu querida Cláudia. Tá? O recolhimento ele é dispensado se você cumprir com a obrigação acessória. A pergunta que eu lhe faço, você está pronto para emitir essa nota de débito, que é a obrigação acessória, para destacar? Estou fazendo silêncio de propósito. Se você não emitir essa nota de débito, você não está cumprindo com a obrigação acessória, você fica obrigado ao recolhimento. Por enquanto é assim. Eu não acredito, e de fato, que são percentuais, e o governo não vai ter uma ação muito forte de fiscalização. Agora, eu já vi divergência disso. Eu acho que quanto maior você for, mais você tem que se preocupar com isso, tá bom? Esse é um ponto importante, tá? Relacionado a isso. Quero frisar. Nós viveremos uma década de ouro de oportunidades, só que não da forma. O modelo é a lá Lulu Santos. Nada do que foi será, de um jeito que já foi um dia. Tudo passa. Tudo sempre passará. O ICMS já foi, já está no velório, se encerrou. Mas nós vamos ter que conviver com esses ciclos. Estou respondendo já, Elane. É emitir nota. Tenho já falado aqui, tá? A obrigação acessória é emitir a nota fiscal com o devido destaque dos novos tributos. É o que está na legislação, inclusive. Tá? Isso está publicado. Deixa eu tomar aqui um negocinho que eu... Estava esquentando, peço desculpas. Mas voltando aqui. Maurício, eu vou parar e vou ficar só falando aqui. Pô, endoidou, viu, Maurício? Mas vamos lá. Faz parte. Nota técnica da NFE, ela entrou opcionalmente 1º de outubro e obrigatória a partir dos 5 de janeiro de 2026. Tá? Eu não queria fazer propaganda, mas eu gosto de uma Red Bullzinha depois do almoço para dar up. Lembrando a vocês, 5 de janeiro. Vou dar um exemplo para vocês de coisas que a gente não está se preocupando com cadastro. Faz parte das regras você usar
dos benefícios fiscais, que são aquelas reduções de 30%, 60%, cesta básica, alíquota zero. Você tem que cadastrar o código de barras de todos estes produtos desde o dia 1º de outubro. Vocês fizeram isso? Tá? Esse é um ponto fundamental para a gente se preocupar, tá bom, meus queridos? É fundamental que a gente se preocupe. Mas vamos avançar um pouquinho? Já arrumei uma confusão de cara, mas é bom assim. Vamos continuar complicando aqui um pouquinho, não? O que é o fim dos processos que a gente precisa entender os impactos gerenciais disso? Por exemplo, na hora que eu citei, você tem que fazer revisão cadastral. Só naquele item anterior. Você tem que fazer revisão cadastral. Você tem que cuidar de os cadastros estarem corretos, porque cadastros errados, identificação dos fatos geradores, dos momentos de ocorrência de fato gerador, você vai destacar IBS e CBS corretamente? Não vai. E aí começa o problema de você não estar preparado para isso. Ah, Edgar, você acha que o governo vai sentar o borracho em dia 5 de janeiro? Não necessariamente, tá? Isso talvez, eu acho que também é uma fase de adaptação por parte do governo. Mas a questão é, será que não é a hora da gente cuidar e exatamente nos preparar para isso? Uma coisa é a realidade, que eu acho que em 2026 vai haver uma adaptação de todas as partes envolvidas, mas eu acho que tem um ditado antigo que eu gosto muito, quem chega primeiro bebe água limpa. Quer ver um exemplo, né, do impacto das gestões? Olha a palavra que eu escolhi aí, né, a frase que eu botei, né, dentro do ponto final de processo. Restrição de benefícios fiscais. Eu escolhi propositalmente a palavra restrição. A pergunta que eu lhe faço: a empresa que você trabalha, ou as empresas que você presta serviço, elas têm benefícios fiscais hoje de ICMS? Vocês têm consciência que todos os benefícios de ICMS barra ISS-QN também, né, acabam junto com esses tributos? Vou repetir. Ah, professor, mas eu tenho um benefício no restaurante. Acabou, porque ele é de ICMS. Professor, eu tenho um crédito ortogado de PIS e COFINS. Acabou. Professor, eu tenho um crédito ortogado de ICMS. Acabou. Todos os benefícios fiscais ligados a ICMS, ISS-QN, PIS e COFINS acabam juntamente com esses tributos. Estou deixando claro isso para vocês. A pergunta que eu faço em sequência: o negócio do seu cliente ou o seu negócio para em pé sem benefício fiscal? Os negócios, vou perguntar de novo, que você tem param em pé sem benefício fiscal? Lembrando que temos duas exceções que estão na Lei Complementar 123. Algumas poucas permanecem. O Simples Nacional permanece, Zona Franca de Manaus permanece. Existe um crédito ortogado para produtor rural, pessoa física com faturamento abaixo de 3.600.000 ano, tá? Mas acabou tudo ligado a PIS e COFINS. Vocês vão me fazer tudo, aí as perguntas que vocês vão fazer, vou repetir. Quando é que acaba? Junto com o ICMS, tá? Os prazos acabam junto com o ICMS. Então, o ICMS acaba em 1º de janeiro de 2033. Lá acabou o último. A nota a ser emitida com qualquer benefício será em 31 de dezembro de 2032. Lembrando que você já vai ter 40% de redução. E alguns benefícios fiscais passam a se tornar inviáveis economicamente ou a nível estratégico já em 2032. Eu já tenho estudos relacionados a isso, tá, gente? Outro ponto importante a ser frisado: nos benefícios de PIS e COFINS acaba 31 de dezembro de 26. O CBS começa em 1º de janeiro de 2027. Consequentemente, todos os benefícios de PIS e COFINS acabam agora, daqui a 1 ano, 2 meses e alguns dias. Vou perguntar de novo: o seu negócio ou o negócio do seu cliente para em pé, olha bem o que eu estou perguntando, sem esses benefícios?
é uma bomba que você tem que perguntar. Eu não estou dizendo que não pare, eu estou dizendo que precisam ser revalidados. Lembrando que podem surgir novos benefícios, mas esses novos benefícios não adianta mais ir no governador, porque eles serão aprovados pelo comitê gestor do Simples Nacional, que tem a participação de todos os estados. Então eu lhe pergunto, vai ser mais fácil ou mais difícil conseguir benefício fiscal, já que todos os estados brasileiros terão que aprovar esse benefício e valerá para todo o Brasil e não mais somente para um município ou só para um estado, a não ser que haja o acordo dos demais. Vocês estão entendendo a dimensão desse problema na parte gerencial? Agora, para não dizer que tem coisa ruim, tá? Desoneração dos investimentos. Hoje, para você aproveitar, você faz R$1 milhão em investimento num maquinário. Você vai botar no ativo imobilizado, vai receber no SIAP em 4 anos, em 48 parcelas, ainda numa proporcionalidade entre saídas isentas, não tributadas e tributadas. Resumindo, 4 anos para receber. A partir de 1º de janeiro de 2033, com o IBS, ele é praticamente imediato a desoneração, quer dizer, você recebe de volta o dinheiro do investimento, tá? Integralmente, praticamente imediato. Isso é uma melhoria, vai melhorar muito, porque desonera os investimentos, tá? Tem uma parte que às vezes as pessoas não ressaltam, mas isso tem alguns impactos positivos, neste caso, a nível de investimento. Bom, a retenção dos pagamentos, isso tem uma coisa, usa-se a tecnologia por trás, é o split payment, né? Que ele vai o quê? Imaginemos o seguinte, o tributo é por fora, eu vou usar aqui uma alíquota, tá, gente, de 30%, só para facilitar a conta. Imagine que você está vendendo uma mercadoria de R$100, o seu cliente vai pagar 130, R$100, o imposto por fora, 30%, gente, eu usei aqui como exemplo. Então o cliente vai pagar R$130, perfeito ou não? 100 da mercadoria e 30 do imposto. Como é que vai funcionar isso? Tá? Os R$30 não vai para a conta da empresa. O banco ou a financeira só vai depositar os R$100 na conta da empresa. E os 30, professor, vai para uma chamada conta fiscal. Estou chamando assim didaticamente. Vai ficar lá um crédito de R$30. Como é que eu uso esse crédito, professor? Num débito. Então você vai lá e faz uma venda, vai ter um débito, abate desses R$30. Então, na prática, o imposto, além, não vou nem discutir agora, porque seria quase que uma palestra exclusiva sobre o split, aí eu já deixo o Maurição aí, por conta da gente combinar um outro dia, se for oportuno para vocês. Mas o ponto principal é, o imposto não passará mais pelo caixa das empresas. Eu lhe pergunto, se o imposto não passa, muitas empresas usam o imposto como caixa para fazer pagamentos. Então vai diminuir o dinheiro no caixa das empresas. Eu estou lhe fazendo uma pergunta objetiva. Sua empresa está pronta para suportar essa retirada de caixa dela? Não ignore que isso terá impacto brutal no caixa das empresas. Se a empresa já está tomando dinheiro para poder gerar caixa, ela vai ser ainda mais prejudicada. Tá? Isso é um ponto fundamental a ser ponderado. Outro ponto que é muito interessante, princípio do destino, que derruba inclusive uma série de benefícios fiscais. É o seguinte, você vai pagar o imposto aonde o produto for consumido ou o serviço for executado. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu ir para um lugar que tenha benefício fiscal, não adianta eu fazer aquele reporto de trazer... O que vale é a alíquota de onde do destino. Então não adianta agora, por exemplo, hoje no ISSQN é o local do domicílio que a gente escolhe, a gente bota a nossa empresa num município que paga alíquota de 2% de ISSQN. Faz muito comum isso. Bem, não vai fazer a menor diferença, porque qual é a alíquota aonde o serviço for prestado? É essa alíquota que vai valer. Se for, fazendo analogia, né, com o ISSQN de hoje, se o serviço for prestado num município que a alíquota é 5, você vai ter que pagar 5. Independente da sua sede ser só 2. Isso dá uma mudança em planejamento tributário imensa e a gente não pode ignorar isso. Por fim,
E isto também é uma bomba, especialmente em informação de preço, caixa. Os créditos passam a ser financeiros. Meu amigo, pessoal que fez contabilidade, no primeiro dia de aula que a gente vai estudar contabilidade, a gente dá um tilt na cabeça, porque débito não é débito, crédito não é crédito. Né? Dá uma topaiada, né, no juízo, né? A pergunta que vale 1 milhão de agora, o crédito ele se torna não escritural, ele se torna financeiro. O que eu quero dizer com isso? Se o seu fornecedor não pagar, você não toma crédito. Vou repetir. Se o seu fornecedor não pagar, você não toma crédito. Se você, em regra, tá, é uma empresa de um simples, tá entendendo? Se você é uma empresa do simples, você paga menos impostos, ou você tem um benefício, você paga menos impostos. Se você paga menos impostos, você vai gerar menos créditos. Simples assim. Só está me perguntando aqui, ó. Tem um cliente que tem benefício de pagar PIS/COFINS. Acabou PIS/COFINS, acabou o benefício. Não está previsto, a não ser que tenha benefício explicitado para a CBS. Não tem, já adianto para vocês. Pode ser que seja criado no futuro, meu querido Eduardo. Não entendi a questão da retenção do imposto. É o seguinte, tudo, qualquer moeda eletrônica, o imposto vai ser retido. O imposto não passará pelo caixa das empresas, ficará... Leia sobre o assunto, tá? Aqui está passando Gargantini, tá? Para mim, tá? Split payment. Split payment. Isso, inclusive, está na Lei Complementar 126, regulamentado como deve ser feito, tá? Isso é uma forma de extinção. O imposto será retido pelas fintechs. Então, se você passar um Pix, o dinheiro será retido. Se fizer uma transferência bancária, será retido. Se você usar o cartão de crédito, será retido. Toda e qualquer moeda eletrônica, o imposto já será retido. Retido mesmo. Abatido do valor que o cliente paga. Tá? E isso não tem conversa. Vai ser assim. O que pode haver é um regime especial para algumas atividades no futuro, não temos nenhum caso ainda, tá certo? E você vai ter essa condição na qual você terá essa oportunização. Eu tô achando lindo aqui, né? Mas a reforma tributária não aconteceu, né? Não é o caos na terra, não, gente. É uma nova forma de fazer as coisas. É aí por isso que a gente tem que entrar dentro das empresas, estudar profundamente e trabalhar dentro das empresas. Por exemplo, se o crédito é financeiro, eu tenho que escolher fornecedores sérios que paguem imposto. Porque senão eu vou me arrebentar. Considerando uma alíquota prevista de 28% por fora, isso dá mais ou menos, vou arredondar, vai, 1/4 do valor da compra vai ser imposto. E se o cara não pagar, imagine isso a nível de precificação de produto. Então, revisar seus fornecedores. Fornecedor do Simples Nacional, que não faça apuração por fora, pagando mais ou menos, que a alíquota, inclusive, permaneceu na ordem de 5% por pequenininho. Então, não mudou, muda só de PIS/COFINS para CBS, mas, na verdade, a alíquota total não muda. Mas ele vai gerar, já era assim no ICMS, viu, gente? Só que agora ele vai gerar isso para PIS e COFINS, no caso do CBS, a mesma coisa que já aconteceu no ICMS. Tá? Fornecedor emite uma nota a prazo. Conforme está, inclusive, Sebastião, na lei complementar. Gente, eu estou falando de lei, viu? Não estou inventando nada, estou dando a fonte. Está lá na lei complementar. Momento da ocorrência do fato gerador. Depende. Se o serviço for prestado integralmente e não parcelado, você vai pagar integralmente quando da prestação do serviço ou a entrega da mercadoria. Isso é fato gerador. Agora, se o serviço for serviço continuado, parcelado, você vai pagar na proporcionalidade do parcelamento. O que ocorrer primeiro. Está lá previsto isso em momento da ocorrência do fato gerador, se eu não me engano, é um parágrafo abaixo que regulamenta, Sebastião, essa situação. Quanto aos lucros terem cobrança, qual é o valor? Não, lucros já não vou entrar, não faz parte da reforma tributária essa questão dos lucros, ok? Essa aí não tem, me perdoe, o pessoal que está falando com a lista contábil, não é a reforma tributária. Tá? Isso aí não é, nós não estamos tratando de reforma tributária nesse assunto, isso aí não, tá? Isso aí é uma outra coisa e não há mudança nesse momento sobre isso.
Entidades financeiras, qual é o imposto a reter? Muito fácil. A nota fiscal que eu falei para vocês emitida. Ela vai reter pela nota fiscal. Tem o pagamento, tem que ter uma nota. Tem o pagamento, tem que ter uma nota. Nessa nota está destaque do imposto, ela vai fazer a retenção. Essa é a resposta para você. Por isso que a obrigação acessória, eu frisei no início da nossa conversa, ela tem que estar preenchida os campos de IBS e CBS corretamente, senão vai dar merda. Simples Nacional, sim, com certeza absoluta. Pagou menos imposto, gera menos créditos. Vale para a Simples Nacional. Lembrando que não estou falando do Simples Nacional comprando, porque ele não tem crédito, né? Eu estou falando do Simples Nacional vendendo para uma empresa de regime normal que vai tomar crédito. Toda e qualquer moeda eletrônica? Sim, toda e qualquer moeda eletrônica. E se o valor ficar retido? Cadê? Deixa eu ver aqui. Como eu saber se o imposto? Você vai ter uma consulta, igual uma conta bancária, que você vai ler consulta se tem saldo ou não. Toda vez que pingar o dinheiro, você vai saber lá. Tá? É uma consulta de um saldo. A forma de se fazer isso, você pode ter um sistema que lá consulte esses saldos e traga para você na sua internalização, ou você vai ter algo muito semelhante a algum aplicativo que você vai, como se é uma conta bancária, que você vai lá e confere. Tá? Retenção na fonte não faz parte das regras dessa reforma. Então, se não faz parte, não mudou nada, tá bom? Lembrando que eu não estou entrando nas polêmicas, isso é importante frisar, se mudou, não mudou, não vou me focar, e gente, eu não sou bom em tudo, não. Tem uma parte de memória RAM aí, né, para subir aí, tá? Mas essas retenções que você está falando não se tratam de reforma tributária, então, portanto, elas não mudaram, nenhuma delas. Tá? DIFAL. Não há que se falar de DIFAL porque tudo é no destino. Acabou o DIFAL. Simples assim. Tá? Vendi 1.000, emiti uma nota, retei os impostos, nem precisa gerar. Se não tiver pagamento a fazer, complementar, não tem que fazer DAF. Essa é a resposta, meu querido. Tá aqui, deve ser Nextor, tá? Peço desculpa, né, que vocês escrevem os nomes aqui, tá? @ tá? Desculpa se eu tô falando errado, viu? Peço perdão mesmo, tá? Tá Nec, né? Store. É simples assim, olha. Os R$30 que eu dei de exemplo tá retido lá, certo? Se em 3 dias úteis você não tiver nenhum débito, você vai receber um PIX fiscal, eu chamo isso didaticamente, na sua conta corrente desses R$30, em 3 dias úteis. Se você não tiver nenhum débito, o dinheiro é devolvido. Mas se você tiver um débito, ele é compensado, ok? É mais ou menos isso. Como fica a devolução de mercadoria? Da mesma forma que é hoje, a questão dos créditos será por uma nota de débito. São 2 notas, a nota da devolução física da mercadoria e a nota do crédito, tá? Isso está no nota técnica da NFE, precisa de alguma regulamentação específica do comitê gestor, mas na verdade a nota técnica já trata dos eventos, dá para a gente dar aula disso daí tranquilo e já tem toda a lógica por trás disso, tá bom? Uma empresa recebe uma duplicata com juros. Sim, é isso aí. Resposta, minha querida Gisele. Terá que emitir uma nota de débito desses juros na data do recebimento da duplicata, que aí você vai saber que teve juros ou não. A data do fato gerador é essa mesmo. O empresário vai continuar escolhendo regime de caixa, regime de competência em CBS? Eu acho que não. Mas eu vou pedir desculpa, Márcio. Eu prefiro falar a verdade, mas você me deu um nó aqui, eu precisava olhar na lei complementar. Deu medo agora de responder, mas eu acho que é regime de competência, tá? Mas eu peço perdão, cara, posso estar falando besteira, tá? Eu teria que só dar uma olhada na lei complementar 123, eu peço perdão. Eu tô com dúvida, Márcio. Tá? E nada como honestidade de falar que tô com dúvida, mas tá lá na lei complementar. Simples Nacional que não gera crédito, não será interessante para grandes empresas? Você vai ter que abater do preço daquilo que gera menos crédito, senão você não vai ter. Por que eu vou comprar de um Simples Nacional, que me gera 5, na mercadoria de R$100, que me gera 5 de crédito, ou não vou comprar de um regime normal que me gera R$30 de crédito, pelos mesmos R$100? Você compraria? Uma vai ficar valor líquido R$70 e a outra vai ficar valor líquido R$95, porque eu vou aproveitar os créditos. Você compraria de quem?
tem que ajustar no preço, ou nós temos a opção de empresas do Simples operar fazendo créditos de CBS e IBS por fora, muito semelhante quando a gente tem hoje do ICMS acima de 3 milhões e 600. Você pode fazer apuração de débitos e créditos, só que acima de 3 milhões e 600 do ICMS é obrigatório. No caso do CBS e IBS, ela é opcional 2 vezes por ano, você pode fazer essa sugestão. Simples Nacional, ok, já respondi. Como vai funcionar para o produtor rural pessoa física, que já tira nota no CNPJ? Meu Deus do céu. Aqui eu vou chamar você de máfia, né, irmão? Máfia 1171. Produtor rural pessoa física tem as regras lá de quando ele usufrui. É porque eu fiquei, não posso pedir desculpas a você, eu fiquei com dúvida, uma pessoa física emitindo nota no CNPJ. Eu não entendi, precisava entender melhor para te dar uma resposta mais objetiva, tá? Tô com dúvida. Eu não entendi muito essa operação, viu, máfia? Peço desculpa. Se eu comprei 130 e o produto foi 100 e eu pago 100, que vai para o cliente, 30 vai direto para o fisco. Ficou retiro com o fornecedor? Não, você tem o crédito dos 30, tá, Vanderlei? Você tem o crédito dos R$30. Isso é bem tranquilo. De FAO acaba em janeiro. Não, acaba junto com o ICMS, tá bom? Aí eu não entrei aqui na especificidade do prazo, né, da negócio de prazo, mas isso aí você já no Google também, o pessoal já bateu bastante nisso. Transferências de mercadoria permanece dentro das regras, tem questões que são fatores, mas as transmissões onerosas que são tributadas por CBS e CBS. Uma transferência não é onerosa, então você não estaria sujeito a essa tributação, e a questão dos créditos, elas são pelo CNPJ matriz, não vai ter muita ilógica não, viu, Gisele? Organizações sem fins lucrativos. Com certeza, nessa parte dos tributos indiretos, total. Se elas não tiverem, porque empresas, organizações sem fins lucrativos, elas têm benefícios de tributos diretos em regra, elas têm poucos benefícios. E se tiverem benefícios de operações de ICMS, CBS acaba. Não tem uma previsão específica. Duplicata por duplicata recebida com juros. Ivone, eu fiquei com dúvida na sua pergunta. Ou uma afirmação. Voltando às retenções. Se haverá extinção... De novo, gente, não mudou. Se houver retenção ligada a PIS e COFINS, o PIS e COFINS acaba as retenções relacionadas a isso. Tá? Tem o cliente imobiliário, administrador de locação e venda imóvel. Rapaz, nós temos um regime próprio, um regime diferenciado para atividade de imóveis. Meu querido Eduardo, tem que estudar, isso aí daria umas 2 horas de entendimento, é específico, tributação específica, as regras específicas. O que eu posso te resumir? Aluguel pagará CBS e IBS, como hoje não paga hoje. Como fica a base de cálculo do PIS e COFINS com a dedução ICMS? Acabou o PIS e COFINS, acabou a dedução. Como fica o de FAO para Simples Nacional? Acaba junto com o ICMS. Já falei isso? Crédito financeiro é dinheiro. Dinheiro. Se o cara pagou, pagou, meu querido Antônio, seu fornecedor. Se não pagou, não tem crédito. É meio... Eu falei que é um destiltar, né? Mas é simples. Você só toma crédito do que for pago. Do que não é pago, não gera crédito. Professor, e se o cara pagar daqui a 3 meses? Daqui a 3 meses entra como crédito, no dia que ele pagar. Tá? Lucro real, colocação, atividade, prestação de serviço e comércio. Gente, vocês estão insistindo muito em retenções atuais, pelo que eu estou entendendo. E a retenção que eu estou falando é do imposto. Que é reter no seu sentido de guardar, de retirar. Nós não temos das retenções de tributos federais, das contribuições. Não mudou nada. Tudo continua como antes. As apurações serão online? Vamos lá. A apuração ela é assistida. Você vai fazendo essas operações, emitindo nota, o governo vai fazendo as compensações e continua no final do mês fazendo todo um relatório. Quem vai fazer essa apuração é o governo e vai lhe dizer, você está devendo tanto, tá? Porque se for ficar com crédito, ele te devolve em dinheiro depois de 3 dias. E se ficar um débito, você vai ter um prazo para pagar, tá? Não vai ser um misto entre online e ao final do mês. Ela vai compensando operação a operação. Isso na hora que o split estiver totalmente funcional. E depois você paga se houver diferença lá para frente.
Meus queridos, aqui eu sei que vocês estão insistindo com retenção. Eu não me perdoe, eu estou respondendo a vocês, não mudou nada. Eu não me perdoe, eu não posso entrar nessa conversa. Não fiquem chateados comigo. Isso não é, a gente está falando de reforma. Tá? Não adianta a gente ficar aqui, me perdoe. Não dá, não mudou nada. Então o que vocês fazem hoje continua fazendo, tá? Sistemática para indústria com apuração de IPI. Permanece a mesma regra, o IPI vai a partir de janeiro de 2027 para alíquota zero, salvo os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, que permanecerão com IPI para o resto do país. Essa é a única diferença que acontece. Tá? Nesse caso, o fornecedor não pagaria imposto, já que ele seria o fornecedor. Sim, ele, na verdade, ele pagou, né? Porque o imposto... Tá? Lembra do preço de R$130, meu querido? Nesse caso é uma pergunta de retenção da forma que a gente está falando. Contábil Costa. Sim, ele pagou porque esses R$30 era dele, né? Ele só ficou guardado lá na caixinha, né? Fiscal, né? Vamos chamar assim, entendeu? Na prática, ele não vai pagar de novo porque ele vai usar aquele crédito que está lá, tá? Para pagar os débitos dele, tá? É isso que entenderam? Eu espero ter explicado melhor. Ele paga porque os R$30 é dele, né? Apenas é que não vai pagar de novo, porque está lá guardado esse dinheiro. Loteamento, sim, máfia, pega lá na Lei Complementar 126, regime diferenciado para imóveis. Tem, sim, questão de tributação de locação, especialmente de IBS e CBS, tá bom? Marcela, eu estava explicando, né, eu não vou conseguir. A partir de 2026, acabo de FAO? Não, Miguel, porque o ICMS permanece até 31 de dezembro de 2032. Quando eu falei que acaba de FAO, acaba junto com o ICMS. Cuidado com os prazos, tá? Para a empresa do Simples que continue por dentro, haverá essa sistemática recolhimento por dentro. Eu fiquei com dúvida na sua palavra, Sônia, de recolhimento por dentro. Tá? Eu fiquei com dúvida. Não há que se falar de vantagem dessa reforma para pessoas físicas. Tá? Locação de equipamento. Locação passa a pagar IBS e CBS. Mas existe uma redução de 60% para equipamentos, locações de equipamentos já definido lá, é uma situação específica. Gente, às vezes eu posso estar respondendo ágil, rápido, e eu sei que isso pode... mas eu estou querendo responder o maior número de perguntas possíveis dentro do prazo que me é estabelecido, tá bom? Por isso que eu estou sendo um pouco... Às vezes umas perguntas que você me faz aqui, eu faço 2 horas, 4 horas para a gente detalhar, abrir a legislação. Mas a ideia mesmo é um pinga-fogo mesmo, da gente estar aqui batendo e respondendo, tá? A questão de para quem vai ser, Anny, essa nota aí, você tem que discutir conforme contrato, tá bom? O IBS, CBS vai entrar na base do ICMS, ou o ministro... já falou que vai, a não ser Douglas, que o IBS vai entrar na base de cálculo do ICMS, sim, entra, já foi o governo, inclusive o API falou essa semana, né, numa entrevista dele, então, a não ser que tenha uma nova lei complementar aprovando essa exclusão, a resposta é sim, entrará. Tá? E, por favor, esse é o entendimento da administração tributária. Como fica a situação de operações que tinha suspensão? Acabou a suspensão. Acabou piscofins, acabou a suspensão, tá? Meu querido André, é chato, né, André, falar isso, mas é porque eu tenho que bater muito na tecla, viu, André? Se ele não receber, se o fornecedor não recolher o imposto, não recebe o crédito? Sim, não recebe. E se vender e não receber? Não. Adorei sua pergunta, meu mestre. Aqui tá como... Eita, Gusson, contábil. Moço do céu, quem dera, né, velho? Quem dera, tá? Mas já vi sua risada, você já sacou, né? Muito legal, irmão. 2027, retenção de tributo é uma data específica, deve ter, tá? Não, retenção não, é operação a operação, pagamento a pagamento, quando você usar a moeda eletrônica, tá bom? Vamos lá. Você vai vender e vai ter uma nota, tem que emitir a nota e tem que ter esse pagamento. Então, é o mesmo tempo desse pagamento eletrônico, tá bom, meu querido Nestor? E aí, tá? Se houver diferença, haverá o prazo para frente. MEI. Compra de um simples. MEI não tem crédito.
tá? MEI não tem crédito. Essa é a resposta, Oswaldo. MEI não tem crédito. Não tem hoje e não terá, tá? Não mudou nada. Nota de crédito a ser emitida no caso do meu cliente pagar a duplicata em atraso. A emissão deve ser duplicata? A duplicata? Não, emite a nota de débito e crédito. Ela é suficiente. As remessas para industrialização, para conserto, deveríamos... Elanes, vamos lá. Existem algumas regulamentações, mas se você for na nota técnica da NFE, ela já fala isso como eventos de vinculação de emissão de nota para isso. Mas não são operações, lembrando, remessa para conserto é uma operação não onerosa. Se é não onerosa, ela não é base de cálculo de IBS e CBS. Tá? Eu estou falando da lógica. Por favor, da lógica, tá bom? Mas algumas coisas, Elane, especificamente no que você está me abordando, a gente tem que prescindir vamos dizer, das regulamentações do comitê gestor do IBS, tá? Algumas coisinhas virão, tá bom? Eu preciso que a gente tenha aí algumas coisinhas, porque essas são as vírgulazinhas, entendeu? Não? Mas, em regra, não devemos destacar IBS e CBS em operações não onerosas, porque isso não é base de cálculo. Será o valor da operação? Não. Ó, gente, inclusive, houve agora, minha querida Marina, qual é a base de cálculo? De novo, Lei Complementar 123 diz quais são as bases de cálculo do tributo. Inclusive, fala exatamente onde está lá escrito os juros, a multa, faz parte, tá? Do que é a base de cálculo. É meio até, inclusive, agora saiu, acho que ontem, né? Uma resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional que já adapta até o conceito de faturamento para efeitos de IBS e CPS da reforma, viu? Dá uma olhada lá que tem até já uma discussão pronta sobre isso. Como ficam os prestadores de serviço que possuem equiparação hospitalar? Eu entendo que se você está equiparado ao hospitalar, não ser a norma, tá? Fiscal 5, tá certo? Mas, eu peço desculpas, eu não sei, eu precisava ler essa norma se ela está vinculada a algum tributo ou não. Tá? Se for PIS/COFINS e não sei o quê, ela hoje seria prejudicada e teria que verificar se ela abarca essa condição. É por isso que eu precisava ler a norma, estudar, ter um parecer com mais cuidado. Como fica o uso e consumo em indústrias? Uso e consumo, boa parte vai poder aproveitar, mas é uma das exceções que não gera crédito. É o uso e consumo, tá? Tem que ter um pouco de cuidado. Guria resoluta. Desculpa, gente, eu estou tratando pelos nomes que aparecem aqui para vocês, aqui para mim, tá? Não é que eu queira ser tão íntimo aí de vocês, viu? Mas é os nomes que aparecem aqui para mim. IBS e CBS gera débito e crédito em janeiro de 2026. Lembremos, a obrigação é destacar a nota. Você não vai tomar crédito ainda em janeiro de 2026. A não ser que você já queira tomar esse crédito para efeito de preparação, porque a alíquota é de 1%, não depende de compensação de crédito, mas ela vai, por exemplo, permitir as reduções de base de cálculo que devem ser feitas para 60%, 30%, a alíquota zero. Tudo isso consta da Lei Complementar 123. Uma empresa do Simples Nacional é uma farmácia. Como ficará essa parte IBS? Nada mudou, vai mudar os impostos e mudando para IBS e CBS, Márcia. Não faz diferença o fato de ser farmácia ou não, sendo do Simples Nacional. São Paulo, serviços de industrialização por conta de terceiros são isentos e não tributados. Sim, se não houver um regramento específico, meu querido Paulo, para IBS e CBS, vai passar a tributar integralmente. Já falamos aqui, Bruno, um pouco mais acima, só o débito. A partir do 27, PIS/COFINS será substituído pelo CBS. Nas notas de prestação, haverá ou não retenção de... Não, acabou, e PIS/COFINS acabou a retenção de PIS... acabou PIS/COFINS, a partir do 27. Não há que se falar de nada de PIS/COFINS. Já perguntaram várias vezes a mesma coisa. Para vendas parceladas com pagamento de tributos, ao invés do split, qual é o fato gerador? Gente, essa eu já respondi mais acima, tá? Dá uma assistida de novo. Tá lá dizendo, né, que é da prestação de serviço ou dos parcelamentos que ocorrer primeiro, tá certo? E na forma que ocorrer. Se o serviço for prestado integralmente, vai pagar já integralmente, mesmo que parcelado. Se o serviço for parcelado e também houver parcelas, o que ocorrer primeiro? Serviços médicos, clínicas, nós temos um regime que reduz a 60% essa operação de serviços médicos, como também de educação.
Tá? É hoje o benefício que está exposto, reduzir a alíquota de saída em 60%. Já respondemos. Cliente paga com dinheiro. Elaine, a pergunta é outra. Você pagou em dinheiro, emitiu nota? Você emitiu nota, você vai ficar com débito lá, não tem o crédito, mas você fica com débito. Seu cliente, você vai ter que fazer o pagamento dessa nota para que seu cliente tome o crédito dela, tá certo? E aí, nos prazos que a legislação assim o prevê, tá bom? Nota de débito para recuperar despesas de cliente gasta. Antônio, aí tem uns detalhezinhos assim que eu queria te responder com mais cuidado, eu preciso de mais tempo, eu conheço um pouco o que você está me falando, mas tem algumas coisas aqui que não é só isso, tá? Precisaria de mais tempo. Importação de serviços, a regra permanece na importação, no desembaraço, vai pagar, como hoje se paga, né, IBS e CBS, tá bom, meu querido Etazoati e Ling 4528. Impostos para a empresa ESC. Ai, Leonardo, me deu um aperto aqui agora. Me fala o que é ESC melhor aqui, que eu fiquei com dúvida. Já falei, pagou em espécie, o pagamento de imposto vai ter que ser feito o recolhimento dentro dos prazos que a legislação fizer. Tá tudo fazendo volta para a pergunta do dinheiro. Dinheiro, você emite nota, tá? E você vai ter essa condição. Obrigado, meu querido Caio Valério. Uso e consumo vai gerar crédito, desde que não seja para uso pessoal. Exatamente. Já foi lá na lei complementar. Parabéns, é isso mesmo. Gente, nós temos que catar matando em cima da lei complementar, gente. Não adianta a gente ficar aqui sofrendo, tá bom? Mas deixa eu avançar um bocadinho aqui, não? Olha o do Simples Nacional que a gente falou aqui, ó. Onde é que está a bronca do Simples Nacional? Tá? Gera crédito, regime regular. Simples Nacional não se apropria de crédito, hein? Lembrando disso. Tá? Mas vai gerar crédito do valor efetivamente pago. Este é a regra, salvo você poder fazer por fora, como fazia acima de 3.600.000 para o ICMS. Importação, no desembaraço aduaneiro tem que pagar IBS, CBS, como você hoje tem que pagar ICMS. A não ser que venha no futuro um regime especial que permita o diferimento do pagamento, mas vai ser pelo estado de destino da mercadoria e não uma específica. Deixa eu avançar aqui um pouquinho, tá? O novo fisco, a gente está aqui, acabou, né, avançando muito, né, tem um novo fisco, rastreabilidade. Ali na parte das 10 margens das perguntas, vocês me fizeram várias perguntas, mas eu queria tratar disso aqui, ó, do CIB. Você sabe que toda atividade imobiliária agora terá um cadastrinho, um negócio específico. E aí é como se fosse um CPF. E aí eu vou dizer só uma das coisas. Para você construir um imóvel agora, você vai ter que pedir que os lojas de materiais emitam a nota fiscal com seu CIB daquela obra. No seu imposto de renda pessoa física, para eu aumentar o meu valor venal do meu imóvel com reforma, eu tenho que ter nota fiscal com o CIB específico. Isso vai dar uma maltratada muito grande na galera que não faz. Isso vale para tanto propriedades rurais quanto propriedades urbanas. Eu gosto muito de fazer uma provocação, eu vou até botar, porque é a mesma tela, mas eu vou fazer já respondendo as mesmas coisas. Eu vou fazer a pergunta aqui, eu sei que tem muitos contadores presentes aqui no nosso evento. Seu contrato prevê um reajuste extemporâneo por aumento de carga tributária? Vou perguntar de novo. Se o seu contrato, que é normalmente recorrente, tem uma cláusula que prevê reajuste extemporâneo, vai aumentar a carga tributária em regra de serviços. É isso que inicialmente se estuda, a não ser que depois a gente faça novos planejamentos tributários. Se você não tem essa cláusula, você vai poder fazer um contrato hoje que esteja em vigor, funcionando bem, dando dinheiro. Será que ele vai continuar dando dinheiro? Pensa sobre isso. A gente gosta da reforma na vida dos outros. O governo fará apuração assistida. Ele que vai fazer o cálculo do imposto, gente. A partir da nota fiscal. E se você hoje só calcula os impostos, também fazendo chuba-cabra das notas emitidas, o que vai lhe restar de serviço? Já pensou em criar um novo portfólio de serviço? Já pensou em fazer um planejamento? Você sabia que para um escritório de contabilidade aproveitar a redução de 30%, que são aquelas atividades que são reguladas por entidades, como engenheiros, advogados e contadores,
Você tem regrinhas para cumprir? Tem que ter habilitação direta, a questão de se for nacional não pode ter pessoa jurídica, não pode participar de outras atividades, eles têm que se identificar a atividade fim. Vocês cumpriram com essas regrinhas? Já pensaram nisso? Esse é o desafio, a gente sonha com mestres mágicos, e na verdade muitas vezes a gente está sendo feito de palhaço, por quê? O governo está agindo, o fisco reuniu 2.000 pessoas, ele pegou um financiamento do Banco Mundial de 2 bilhões de dólares a fundo perdido para investir, não é dinheiro de orçamento. A reforma tributária é o Profisco 3, para quem quiser pesquisar no Google, tá? O Profisco 2, só para vocês entenderem, ele viabilizou o SPED. Então, nós temos bilhões de dólares já disponíveis aos governos. Nós temos mais de 2.000 auditores fiscais trabalhando na reforma tributária. E você achando que está tudo para depois e achando tudo normal, né? E qual é o melhor serviço? Tá? Gente, o melhor serviço é conhecimento. Vender conhecimento. Vender conhecimento. Olha aqui o que eu estou fazendo para vocês. Eu estou vendendo conhecimento. Eu estou vendendo conhecimento. Maurício, uma generosidade tão grande, tão imensa, se identificar como aluno, um cara que também eu sou muito fã, tirando aquele topete dele, que ele resolveu falar isso abertamente aí, viu, que eu tenho um problema. O cara gastou uma grana para fazer um topete daquele, velho, que Ave Maria. Mas eu falo com tanto carinho dessa generosidade de falar do que a gente entrega de valor, seja para o conhecimento, seja na atividade consultiva. Gente, só não fiquem parados. Olha, planejamento tributário, isso é uma vila italiana, existe desde sempre. Sabe que isso aí, essa casa aí, ó, ela cresce de baixo para cima, vocês podem ver claramente. Sabe por quê? Porque aí se tributava por o espaço que a casa ocupava no solo. Então esse é o ponto principal. Repare, eles já começaram a aumentar as casas para cima, porque aí pagava menos impostos. A skyline das prédios antigos de Paris por causa de planejamento tributário. Por quê? Lá se cobrava os prédios por quantidade de andares. E não cobrava pelo telhado. Aí o que o pessoal passou a fazer? Continua sendo um apartamento igualzinho aos outros. Só que o telhado desce um andar. Então, na prática, eles economizavam um andar de impostos, né, o X percentual. Olha bem, o poder do tributo influenciando a arquitetura. Nós temos casos muito engraçados como o leite de rosa, que era tributado como loção embelezadora, pagando 22% de IPI. Entraram, está ali embaixo o número do processo administrativo, que está para vocês irem atrás, e eles enquadraram como desodorante, caindo para 7%. Isso foi uma justificativa imensa. E aí que é o interessante dessa história inteira, para as meninas que estão aqui nos assistindo, né, era considerado leite de rosa um demaquilante, quer dizer, limpador de pele, de maquiagem. E aí a única coisa engraçada que eu tenho sobre essa história era a minha avózinha. Minha avózinha usava esse negócio, eu cansei de ver na minha avó ela passando toda noite o leite de rosas para limpar a pele. Agora, na minha cabeça, como tributarista, pensar que minha avó passou desodorante na cara dela a vida toda, ainda me incomoda, viu, gente? Me incomoda um bocado, mas são regras tributárias. O mais famoso deles, o sorvete do McDonald's, não é sorvete, bebida láctea, porque reduz carga tributária. Então, gente, essa ideia de tributos, de se usar o imposto seletivo, ele é tão importante quanto todos os outros. Sabe, não adianta a gente ficar aqui numa esfera de discussão. Deixa eu ver como é que eu saio. Acho que é aqui, né? Não adianta a gente ficar aqui numa discussão, tá? De ficar discutindo, vai funcionar aqui, teremos tempos para regularizar. Se paga em dinheiro, não vai ter retenção, mas vai ter o débito do mesmo jeito, tá? Ele vai ter um prazo para pagar, sim, mas vai ter que fazer. Tá? A empresa tem 7 filiais em outros estados e é feito nos próprios estados relatório. Esquece, gente. E a retenção de PIS/COFINS acabou com o PIS/COFINS. As de imposto de renda permanecem iguaizinhas, tá? Não mudou nada. Tá bom? PIS/COFINS, SPED de contribuições acaba? Sim. Acaba os SPEDs. Isso já está definido nos prazos que ele acaba.
Quando termina o Piscofisana, já falei, 31 de dezembro de 2026. Tá? Continua mensalmente a apuração, igual as outras, tudo redondinho. E quem pagar por Bitcoin é uma moeda eletrônica. Se ele for regularizado, vai haver a retenção do pagamento por Bitcoin. Lembrando que o governo tem engrossado nisso, nós estamos falando de operadores de Bitcoin regularizadas. Regularizadas, tá bom? Não vou lhe falar das loucuras que estão aí, por isso que vira e mexe, um se arrebenta e paga 1 bilhão aí, né? O cara leva 1 bilhão por estar usando nessas operações de empresas não regulares, né? Eu não posso entrar nessa celeuma, tá? Sonho de valsa também é um exemplo disso. E, gente, é porque a aula não era de planejamento tributário, tá? Mas tem uma jornada por trás de discussão disso, assim, imensa, tá? Para a gente discutir, mas imensa mesmo, tá? Meu querido Maurício, eu preciso de uma orientação, já posso? Como é que é, né? O boteco já pode ser encerrado? Como é que é, não? Já passou da minha hora? Meu amigo Edgar Madruga. Ó, eu fui buscar um cafezinho, porque a reforma tributária só vai se tiver café, né? Senão não vai dar certo. Rapaz, é muita informação, né, Madruga? Graças ao nosso Senhor bom Jesus Cristo, que para isso vai exigir de nós, meu querido amigo, o quê? A oportunidade de vendermos consultivos, de trabalhar o consultivo. E é isso que eu amo, meu amigo. Enquanto alguns podem nos questionar, mas eu enxergo que é a oportunidade de ouro da década. Tá? Nada do que foi será? Do jeito que já foi um dia. O único problema, Maurício, não é nem o Lulu Santos, sabe que o problema é você cantar uma outra música, de Gabriela. Eu cresci assim? Eu nasci assim. Eu sempre fiz assim. É porrada, papai. Rapaz. Olha só, pessoal, Edgar Madruga, eu falo com muito carinho, que, na minha opinião, é um dos maiores tributaristas do país. E ele está com a gente aqui no Descomplica Contimatic. E a partir de agora, meu querido Edgar Madruga, como que é que fala? Estilista, hairstylist. Você gostou? Então já estão te esculhambando aí nos bastidores também, é? Com esse seu... Não é só eu não, né, velho? Mas eu não ia falar. Desse... Moço, o cara gastou uma grana, disse que gastou quase R$1.000 para fazer esse cabelo. Gente, vocês não têm noção. A gente estava num evento semana passada, ele chegou lá falando isso, rapaz. Cheio de gente. Ele falou, mas você acha que tá bonito, mano? Olha só, pessoal. 3h40. Vamos abrir aí 20 minutos para você colocar as suas perguntas. Oi? Eu tenho que dar um recado importante aqui, hein, Edgar Madruga? Edgar Madruga, olha só. Nós vamos lançar agora um material importantíssimo feito pelo Edgar Madruga em parceria com a Contimatic Fênix. É um e-book também exclusivo e gratuito, entendendo a reforma tributária sobre o consumo, desenvolvido pelo meu grande amigo Edgar Madruga, da BSSP, em parceria com a Contimatic Fênix. Já está aqui embaixo o QR Code para você fazer o download e alimentar aí a sua biblioteca virtual, perfeito? E o link vai entrar também aí no chat daqui a pouquinho. Baixe agora mesmo o e-book gratuito Entendendo a Reforma Tributária sobre o Consumo, feito por essa autoridade do mercado tributário, Edgar Madruga, e você tem que ter na sua biblioteca virtual, perfeito? Aí o pessoal está perguntando aqui, tem o link do material do Edgar? Sim! Já vamos liberar para vocês também. Faz o download primeiro do e-book, daqui a pouquinho eu mando para vocês o link do material. Show? Aguenta aí que você já vai fazer o download tanto dos slides aqui do material do Edgar Madruga, como também o do meu grande amigo Rafael Barbosa, o contador da reforma. Perfeito? Tá um link fixado aqui, produção? Aqui no chat tem um link fixado do material, certo? Das apresentações. Perfeito. Muito bom, tá? E aqui embaixo,
para você fazer o download do e-book Entendendo a Reforma Tributária sobre o Consumo, meu grande amigo Edgar Madruga, em parceria com a Contimatic Fênix. Vamos lá para as perguntas e respostas, Madruga? Bora. Ó, o Moacir mandou aqui, ó, esses caras que trabalham de graça vão ter dor de cabeça, né? Eu falo muito assim, Maurício. Eu gosto muito de olhar tendências mundiais, né? Reforma tributária, primeiro, não está acontecendo só no Brasil. Nós temos N reformas acontecendo no mundo, algumas mais avançadas, inclusive outras menos avançadas. Se você olhar para uma tendência mundial, existe nos processos de simplificação uns chamados grandes organizações contábeis que trabalham com bastante automação, numa ordem de 100 mil clientes, 200 mil clientes. Você tem isso na Austrália, você tem nos Estados Unidos, que são prestadores de serviço cobrando valores muito baixos. Eu conheço contabilidade americana que cobra $9,90. Caramba! Então, R$60. Mas elas fazem o quê? Um diário, um razão, um básico, e tá tudo certo, né? Que eu acho que é o mais importante. Né? E isso é o mais importante. Esse serviço vai acontecer no Brasil porque ele é necessário. O que é talvez o fundamental é que não é aí que vai estar o dinheiro, porque você vai ter que ter um volume imenso. Não é aí que a gente vai ganhar dinheiro. E eu concordo que o pessoal que ganha pouco vai ter um nível de, ou ele tem escala, ou ele vai passar sua dor. Agora, no serviço consultivo, no serviço boutique, os tickets são outros, as realidades são outras e as oportunidades são outras. E eu acredito firmemente, como eu repito, e é isso que eu acho. Cara, eu não vivi uma década de ouro para todos os tipos de clientes, entendeu? Não. Agora, não é a mesma coisa que era o que sempre foi feito. Então eu concordo com a Cláudia, vamos vender conhecimento, gente. Vamos vender conhecimento. A contabilidade é a única atividade que tem margem, escala e recorrência, né, Madruga? Então, assim, é um mercado muito atrativo e a verdade, pessoal, é que, assim, nós estamos em um ambiente aqui falando de reforma tributária desde a 1h da tarde, no qual o profissional de contabilidade ele tem muita dúvida sobre esse tema, obviamente, um tema atual, né, novo. Tudo que é novo traz ali uma certa insegurança, resistência e até mesmo um pouquinho de medo. Agora, imagina a cabeça do empresário, sabendo que existe uma reforma tributária vindo aí e ele não entende absolutamente nada. Quem é que vai cuidar dessa dor do empresário, Madruga? Não é o contador? É a hora de aumentar a margem, a recorrência, né? Tudo isso que eu falei quase agora. Certo? Eu não escalar, né? Eu acho que veremos até. Agora, eu gosto muito de falar, Maurício. O contador, sim, é o tendenciador natural, mas lembremos da palavra tributarista. Sim. Porque, na verdade, é o tributário que vai... E tem muito mais coisa de contabilidade que é tão importante quanto e tão relevante quanto. É importante, a contabilidade é muito maior do que somente tributário. Eu sou fã de perícias, por exemplo. Eu acho perícia um negócio excepcional. Né? Mas o que eu posso falar é que o tributário vai vir uma década de ouro e os empresários estão... amanhã, né, tem associações comerciais, federações de indústria e comércio, a gente tem feito palestras, e o grau de incredulidade deles chega a ser brutal. Agora, se nós profissionais não estamos prontos para estarmos preparados a assessorá-los ou fazermos coisas superficiais, achando que a reforma não é de ordem prática, poxa, eu vou afirmar a vocês, não somente Edgar Madruga, mas existe uma geração de professores e profissionais que já estão ganhando muito dinheiro. Sim, empresas que estão ganhando muito dinheiro. Não é amanhã, a reforma tributária é hoje. É hoje. Ô, Madruga, a Lígia Rigoni perguntou aqui, ó, é recomendável incluir cláusulas contratuais com fornecedores para garantir o cumprimento das obrigações tributárias? Eu defendo veementemente isso. É uma pergunta muito bacana, muito interessante da Lígia, né? Lígia, é porque eu fui, obviamente, dentro da exiguidade do tempo, dando ênfases não tão detalhadas. Mas, num relacionamento entre fornecedores, inclusive,
É o que eu mais recomendo. O problema é a questão que é um poder de negociação de império, né? Depende com quem você está lidando. Mas sim, eu entendo que é uma cláusula condicionante que deve existir, inclusive vinculando e restringindo o pagamento. Essa é a resposta. É o que eu recomendo, inclusive, como consultor. Quem mais aqui? A Michel Martins perguntou: como será para o setor financeiro, instituições não bancárias? Terá alguma dedução do IVA? Exemplo, consultoria de investimentos regulados pela CVM? Vamos lá, nós temos que pegar na Lei Complementar 23, ver o regime diferenciado para instituições financeiras e ver se elas estão enquadradas ou não enquadradas na redução. Se não tiver, regime normal. Entendi. Tá? Não vamos querer, né, inventar a roda, concordo comigo. Vamos pegar a norma. Tá? E ver também o tipo de enquadramento que a empresa tem, viu? O Mazetos, ele pergunta aqui, o problema da reforma tributária, né, acredito que seja uma afirmação, é a grande quantidade de modificações que geram gaps onde o fisco vai trabalhar e atuar para autuar. A insegurança jurídica brasileira é gigantesca. Às vezes eu penso um pouco diferente. Hoje já é assim. Nós temos uma bagunça. Eu acho que a bagunça diminui. O imposto vai ser retido na maioria das operações. Então, uma certeza, o governo vai lá, retém, você pode ter emitido uma nota errada. Né? Mas hoje, por exemplo, desses milharal de alíquotas, você tem uma alíquota única por todos os produtos, você não pode sair mudando o governador, você não pode cobrar 12% de um isqueiro e 20% de um celular, vai ter que ser alíquota única dentro das operações internas. Eu acho que diminui muito, tá, a simplificação. Na fase de transição, talvez uma insegurança jurídica, não. Um pouco de fight, né, de adaptabilidade, eu concordo. Mas eu acho que a segurança jurídica melhora perante a previsibilidade que vem junto com a reforma. Lembre, nós tínhamos 27 legislações estaduais, nós tínhamos, 5.500 legislações dos municípios. Ela unifica todas elas. E só isso já são grandes vitórias. Tá certo? Agora, no Brasil, nem a causa julgada ela é definitiva, né? Já é outra história de julgamentos, de tribunais, tá? Então sempre teremos, mas é uma questão de componente político, não necessariamente da reforma. A reforma melhora o cenário, na minha opinião. Mas eu sei que eu também sou um otimista, viu? Por excelência, tá? Eu acho. É opinativo. O Carlos Martins: no split payment, o imposto será recolhido pelo cliente ou pela instituição financeira, no caso de cobrança? Vamos lá, quem é que paga no final das contas? Não é o cliente que vai embutir no preço? Então é o cliente. A diferença é que o dinheiro não vai para a mão do fornecedor. Né? A instituição financeira é o split mesmo, ela faz o quê? Uma separação dos pagamentos e leva a parte do imposto por uma conta fiscal. Tá? Mas quem paga no final das contas é o cliente, que está pagando o produto, né? Embutido o valor do imposto. Boa. Tem aqui também, deixa eu ver. Deise Palmieri Rodrigues: professor, serviço de portaria terceirizada não gera muito crédito no regime simples nacional normal, por dentro. Seria o fim da terceirização? Discordo veementemente. Eu acho que a terceirização é geradora de crédito. Só temos que estudar qual é que é as melhores opções, né? Que aí que está o problema. Vamos lá. Se você exige de uma empresa que o benefício, tá? O valor que ele paga, né? Tudo é uma questão de quanto você vai cobrar de você versus o que ele vai gerar de crédito. É uma matemática, tá? Você tem que ver, lembra, até citei o exemplo, se a empresa do Simples for mais barato e compensar o valor do crédito e imposto, pode continuar sendo simples. Mas a terceirização, ou a não verticalização, é uma das oportunidades tributárias de geração de mais crédito. E eu acho que isso é uma fonte de estudo permanente que deve ser feito. Nem sempre compensador, mas é isso que tem que se fazer. Tá. Márcio Júnior Silva Dutra. Isso aqui é provocação, hein, ô Madruga? O problema da contabilidade de planejamento é que pequenas empresas não veem o contador como consultor, e sim
gasto barra despesa. Nós vamos mudar esse jogo com a reforma tributária, ou Madruga? Eu aprendi um negócio lá atrás, Maurício. Eu acho que tem gente que aprende por amor, por dor. Não cabe a gente julgar isso. Não cabe a gente entrar nessa série. Se o empresário não se sente valorizado e ele se sente satisfeito, está tudo certo. A gente tem que descobrir quem são os clientes que vão entender que o tributário é estratégico. Agora, eu consigo sempre muito a refletir do seguinte, como algo que representa 1/3 do meu faturamento, considerando carga tributária média de 33% no país, né? Não ser estratégico por um dono. Agora, eu vou ficar ensinando isso para um abençoado? Não, eu vou me colocar num posicionamento, sim, claro, geração de conteúdo, de convencimento, a gente não deve perder isso. Mas eu acho que se o cara quiser levar as porradas dele de não considerar tributário estratégico, ele vai sofrer dentro de um mundo cada vez mais de rastreabilidade, num mundo mais digital e de retenção de tributos. Ele não paga o imposto, não gera crédito. O cliente vai mudar, não vai comprar dele. Pô, acabou. Ele vai escolher um que paga porque ele vai querer o crédito. A não ser que ele desconte no preço. Agora, como é que você desconta 30%, 25% no preço? Será que eu tenho margem para isso? Olha as perguntas, entendeu? É isso que o empresário vai entender, não na teoria. Por favor, gente, eu estou falando de um processo de transição, né, Maurício? Isso é importante frisar, né? Que, inclusive, mas dentro da transição, vai chegar uma hora que isso vai ficar pacífico. E eu se você me permite, eu faço adiciono um comentário. Eu acho que é a maior oportunidade que o profissional de contabilidade tem nos últimos anos, de se tornar especialista e autoridade em todo esse movimento. Né? A gente sabe que tem empresários que entendem que o contador é gasto barra despesa. Ok. Eu não vejo problema você ter clientes nesse cenário. O que eu vejo problema é você ter clientes que querem te pagar por uma consultoria e você não está preparado para atender ele. Esse é o ponto, né, ô Madruga? Você tem que estar preparado para o que vem de melhor. E não porque tem de ruim. O que tem de ruim sempre vai ter. E tem público para todo mundo. Ok. Né? Quantos milhões de empresas tem no Brasil? Já perdi a conta. Né? Então, a gente tem que estar preparado para aquele que precisa de um consultor, para aquele que precisa de um analista, para aquele que precisa de um auditor, para aquele que precisa de um conselheiro, confidente, não o que precisa de mágico. O pessoal fez uma pergunta, eu vou puxar a sardinha aqui. Eu tenho Madruga, eu quero me demorar, senhor Madruga, por favor, podia me chamar, né? Eu já lembrei logo do Chaves, né? Porque eu acaba, não tem jeito, né? Eu paguei o aluguel, será que eu paguei o aluguel? Me perguntaram, falando sério aqui, né, da questão, moço, a gente tem a BSSP pós-graduação, Instituição de Ensino Superior. Hoje a gente tem uma especialização em reforma tributária que passa dos 1.800 alunos no país com título de especialista, um nível de qualidade extremo. Tá? Quem quiser saber das nossas pós-graduações, são extremamente práticas. Eu tenho aqui, já colocou meus dados aqui, o pessoal vai fazer um merchanzinho que faz parte do jogo da gente, mas eu coloco a vocês de forma assim muito simplista. Pode me procurar, quem quiser mais imediatamente, me manda num direct ali nas redes lá, pode ser prof.edgarmadruga, pode ser no Instagram, no LinkedIn, no TikTok não, que lá só estou assistindo vídeo de espremer cravo, viu? Eu estou no vício da zorra naquele negócio lá de espremer cravo. Sacanagem, isso que é nojento, né? Por isso que eu tô falando, deve ter uns aqui me chamando de horrorizado. Me chama lá que eu peço um consultor para te atender agora, tá? Daqui a 5 minutos. E vou te falar, você não sabe, mas eu já eu já falei com quem manda lá na BSSP, que é a Josi, tá? Josi é minha parceira, você sabe. Sim, senhor. Olha só, a BSSP, eu falo com muita propriedade porque eu sou pós-graduado, eu fiz um MBA de Contabilidade, Compliance e Direito Tributário, finalizei agora em fevereiro, pela BSSP. Então, assim, eu sou prova viva de que o ensino lá é espetacular. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eles têm um movimento ali, um benefício, que de repente você tá, não sei se eu vou fazer, não vou fazer, entra lá no site, chama a galera, vai no Instagram do Madruga, vai no Instagram da BSSP, a Josi já está sabendo disso. Eles têm um esquema onde você pode assistir uma aula teste.
Você vai assistir uma aula teste lá, no final de semana. Assiste essa aula teste para você ver o nível do ensino dos caras, tá? Aí você toma a sua decisão. Não vou fechar minha matrícula. É sensacional, pessoal, porque a BSSP, tá vendo ali atrás do Madruga ali, ó, BSSP pós-graduação, é um centro educacional voltado para o mercado contábil, tributário, tem curso da área trabalhista. Então, assim, eu estou falando aqui porque eu fiz. Eu, uma vez por mês, eu separava o final de semana ali, tem toda a agenda, eu ficava sexta, sábado e domingo estudando, fazia uma imersão ali, ó, junto com os professores que hoje viraram meus amigos. Então, assim, é muito bom, é muito bom. Corre lá, conhece, fala para eles, fala, ó, a Josi já tá sabendo, fala, ó, falei com o professor Maurício Barros lá da Contimatic e ele falou que vocês têm uma aula teste para eu assistir. Tô falando mentira, Madruga? Você é o CEO. Eu sou doido, moço, de falar o contrário. A Lídia aqui já puxou, aqui já mandou Instagram, já mandou. Me chama também, prof. Edgar Madruga. Moço, você faz sinal de fumaça que nós cuida dos vocês. Aí depois que o Maurício falou, eu sou doido de falar em contrário? Não é conversa, eu não jogo conversa fora, não. É pura. Na live de amanhã eu vou mostrar até meu certificado. Contabilidade, compliance, direito tributário. Show, viu? Né? Beleza, Madruga? Uai, chefe. Madruga, como que eu vou te agradecer, cara? Eu não tenho como te agradecer. Você sempre está ajudando a gente, sempre está participando dos eventos. Já é o segundo Descomplica que você faz com a gente. Cara, a BSSP sempre apoia nossos eventos. Grande parceiro. Eu não tenho como te agradecer por tudo isso. O que eu posso pedir é que essa galera que está com a gente aqui, que coloque a palavrinha mágica no chat. Se você gostou da palestra do Edgar Madruga, coloca lá a palavrinha mágica que é show, beleza? E te agradeço mais uma vez por ceder esse tempinho pra gente, viu, Madruga? Cara, eu não vou falar de vocês, eu não vou falar do carinho, não vou falar dessa forma generosa, até exagerada que vocês me tratam. Eu tenho muito que agradecer. Dividir conhecimento é algo que faz um bem danado para mim. Eu gosto sim, dentro da loucura de ser empresário, mexer com auditoria, eu sempre falo que talvez a minha verdadeira vocação é exatamente criar debates, fazer provocações, fazer as pessoas pensarem, principalmente gerar valor na vida das pessoas através do poder do conhecimento. E é isso que talvez eu acho que a gente tem que se voltar enquanto profissional, gerar valor na vida das pessoas. E isso vai fazer dinheiro, isso é o grande diferencial desse futuro, eu não tenho nenhuma dúvida desse novo profissional. Se eu posso falar que é uma característica, gere valor na vida das pessoas. O mundo está muito tecnológico, vai ter muito IA, vai ter mais... Só ser humano gera valor na vida das pessoas. Essa generosidade que vocês, na figura do Maurício, eu conheço vários de vocês nos bastidores, e agradeço tão carinhosamente sempre, até as brincadeiras que eu faço, ele falou, a gente, na verdade, foi a convenção de São Paulo, eu passei lá, foi a última vez que nós vimos presencialmente, aí eu cheguei mais cedo, e aí eu não resisti, eles ainda não tinham chegado, porque eu cheguei antes do horário, na verdade, não que ele estava atrasado. Aí eu não aguentei, sentei lá na porra do stand deles, tirei uma foto, mas não tem vergonha, rapaz. O sol já raiou, a polícia já está de pé, e cadê você, moço, para tomar um café comigo, moço? Mas talvez esse respeito às oportunidades, eu falei que eu gostava de café e é verdade. Então, que a gente se encontre nesses rincões da vida. Eu vou estar aí, em alguns momentos, assim, ainda. Vou fazer alguns passeios aí para quem que estiver em Cuiabá, também em Fortaleza, tem as datas de eventos aí, são eventos presenciais. Vou estar em Maringá, cara, agora que eu estava lembrando também. É isso aí, Cuiabá, Maringá e Fortaleza. E o resto de evento online, confusão e coisas aí. E qualquer coisa também estou aberto, não somente esses convites do padrão do Maurício, não, viu, gente? Pode me chamar para festa, batizados. Segundo um outro amigo, para separação também, que a gente comemora também, dependendo do caso, dependendo da confusão. Mas, cara, vocês são especiais. Obrigado a esse carinho de vocês, obrigado pelas oportunidades de vocês estarem aqui agradecendo. Olha, bem, pedir desconto. Cara, nós dá desconto, velho. Mas tem um verdadeiro mentiroso, tá, Nilson? Vamos lá.
Se você me indica aluno, eu tenho uma política de indicação de aluno que dá desconto real, tá? E é só uma questão de compartilhamento de valor, tá? Pergunte para que ele me chama no privado, eu vou te botar um consultor e você vai perguntar para ele assim, como é que eu faço para ser aluno? Boa sorte. E a gente manda com muito carinho para vocês. Vai lá no material que o pessoal já publicou. Ei, Maurício, o povo aqui está desesperado, mas nós manda, faz sinal de fumaça, a gente dá um jeito aí. E obrigado, cara. Obrigado. Ô, Madruga, deixa eu só mostrar aqui para a galera, ó. Compartilhei minha tela aqui, a produção vai colocar, vou colocar em tela cheia aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. BSSP, tá vendo? Ó? BSSP-CE, que é Centro Educacional. Vem aqui, ó, no WhatsAppzinho, tá vendo, ó? E chama a galera que o pessoal tá te esperando lá para poder te dar um desconto. Fala que você conversou com o Maurício e com o Madruga aqui, ó. Show? Perfeito. Simone, eu vou estar aí na convenção, viu? Dia 31, palestrando na sexta-feira de noitinha. Se você estiver lá para participar, desconto na porta. Chama para você se eu não dou. Chama para você ver. Fala que é amiga do Maurício. Ó, Madruga, para fechar, deixa eu só falar aqui a mensagem do Wagner Macedo, da Rocha. Ele colocou aqui, ó, vamos estudar essa reforma tributária e correr atrás do prejuízo, e sairmos na frente, e vendermos conhecimento, e gerarmos valor na vida dos empresários, e fazermos um ganha-ganha. Eu vou corrigir o Wagner. Correr atrás do prejuízo, não, vamos correr atrás do lucro, beleza? Que a gente tem que correr atrás do lucro, do prejuízo jamais, deixa ele passar. Obrigado, Edgar Madruga. Valeu, meu amigo. Você sabe que eu te amo. Beijo a todos da BSSP. Tamo junto.